O Galo recusando proposta gigante do exterior. As últimas do mercado, bastidores, finanças. O Galo virando alvo de uma ação na FIFA e Pedro Rocha com 3 propostas na mão. Debandada no Galo, Abubakar querendo jogar no Brasil e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui. Sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Bora falar agora sobre Pedro Rocha, quero contar com exclusividade que o artilheiro da Série B tem em mãos 3 propostas de times da primeira divisão. O Grêmio, o Atlético Paranaense e o Curitiba são os principais interessados no jogador Pedro Rocha, que tem 31 anos de idade e com a camisa do Remo marcou 15 gols e deu 8 assistências. Não há nada fechado, mas nesse momento o Curitiba parece o seu favorito. Coxa foi aquele que ofereceu a melhor condição financeira no contrato. Pedro Rocha e seu staff agora estão tentando entender as condições e o projeto do Curitiba antes de fechar o acordo à pressa do Pedro Rocha. Ele quer partir para o período de férias já sabendo onde vai jogar. Em 2026 o Pedro Rocha caberia no seu time do coração. Vale a lembrança de que ele foi o grande cara da segunda divisão e o principal responsável por colocar o Remo de volta à Série A do Brasileiro. Bora falar agora sobre o Clube Atlético Mineiro. O Galo é alvo de uma ação na FIFA. O presidente do Palestino, time chileno, afirma que não recebeu $500 mil ou 2.700.000 reais da primeira parcela da venda do zagueiro Ivan Roman. Até agora, o Palestino não recebeu qualquer centavo pela transferência do atleta. Dá uma olhada no que disse Jorge Uai. Abre aspas, o Atlético deveria ter pago uma parcela de $500 mil em outubro e tem que pagar outra em janeiro. Ainda não pagaram nem a de outubro, afirmou o dirigente. Quero registrar que o Ivan Roman foi negociado do Palestino para o Atlético por $1,5 milhão em 3 parcelas de $500 mil. A primeira já venceu em outubro, para ser mais preciso, em 30 de setembro. A segunda vence em 30 de janeiro e a terceira em 30 de abril. Galo passa por enormes dificuldades financeiras, como todos vocês sabem. Preciso te contar agora que Dória, zagueiro brasileiro, com passagens por São Paulo e Botafogo, está praticamente livre do seu contrato no Atlas. Já havia contado para vocês sobre a intenção do Dória, hoje com 31 anos de idade, em voltar ao futebol brasileiro. Ele dependia dessa rescisão de contrato amigável no futebol mexicano. Nos últimos dias houve avanço, o Atlas lhe devia dinheiro e diante desse acordo que está praticamente fechado, o Dória passa a ser uma excelente opção para clubes brasileiros que precisam de defensores. Desde que chegou em 2018 ao México, Dória sempre foi titular. Passagens também pelo futebol francês, jogador que chegou a atuar pela seleção principal do Brasil e atuou em 17 partidas pela base da seleção brasileira. Como eu contei, é canhoto, 31 anos de idade, bom no jogo aéreo, bom também nos duelos 1 contra 1. Tava pensando aqui em clubes brasileiros que procuram zagueiros. Corinthians, Flamengo, Fluminense, Atlético Mineiro são alguns daqueles que buscam defensores. Só para completar esse noticiário, registrar que Capasso, ex-Vasco, acaba de ser anunciado pelo Atlas, só reafirmando que essa negociação para rescisão do contrato do Dória com o Atlas está bastante avançada. Preciso te contar agora que o Clube Atlético Mineiro recusou proposta de R$93 milhões por um garoto de apenas 16 anos de idade. Eu me refiro a Gabriel Veneno, apontado por muitos como a maior revelação do Atlético em bastante tempo. Jogador que é pretendido e observado pelos maiores clubes do futebol no mundo. De acordo com Silas Gouveia, que cobre o Atlético há bastante tempo, houve um time europeu que sugeriu €15 milhões ou R$93 milhões para contratá-lo. O Atlético recusou e vai pensar em cifras bem mais altas a partir do momento em que o jogador passar a atuar no time principal. Isso não deve acontecer tão rápido. Veneno teve uma temporada de poucas partidas. No Sub-17 foram 16 jogos e 1 gol. No Sub-20, ele tem só 16 anos de idade, vale essa lembrança, foram míseros 4 jogos. Tem sido muito mais reserva do que titular e em várias das últimas partidas do Galo no Sub-20 ele nem sequer saiu do banco de reserva. Só para completar o noticiário atleticano, o Galo anunciou que a partir de 1º de janeiro, Pedro Daniel será o novo CEO do clube em substituição ao Bruno Musi. Pedro Daniel que se formou em administração na PUC de São Paulo e fez mestrado na área. Preciso falar agora sobre Abubakar, centroavante camaronês de 33 anos de idade, que insiste em jogar no futebol brasileiro.
Ele chegou a ser oferecido para alguns clubes na janela de julho, entre eles Grêmio, Cruzeiro e São Paulo. Nenhum dos três avançou e o Aboubakar precisou se mudar da Turquia para o Azerbaijão, fechando com um time bem pouco conhecido chamado Nefit. Por lá ele tem 5 jogos e 3 gols, mas a fase do seu time não é bacana. 8ª colocação com 3 vitórias, 7 empates e 3 derrotas. Apesar de ter contrato até junho de 2026, o Aboubakar insiste com seus representantes na América do Sul para que se encontre em janeiro um clube para que ele possa jogar. O Aboubakar inclusive garante que consegue a rescisão do contrato no Azerbaijão sem qualquer custo. Ponto é que para contratá-lo, o time brasileiro vai precisar desembolsar entre 1 milhão e 1,5 milhão de reais entre salários, direitos de imagem e luvas. A pergunta que eu deixo para você, o centroavante camaronês, que chegou a fazer gol no Brasil em Copa do Mundo, caberia no seu time do coração? Já usa o espaço para comentário e registra a sua opinião, beleza? Hora de falar sobre a debandada no Clube Atlético Mineiro. A chance de reformulação no elenco do Atlético se tornar a maior dos últimos tempos é muito grande. Até porque Jorge Sampaoli tem pretendido mexer em praticamente todos os setores. Lateral direita, por exemplo, o Natanael tem sido especulado como possível alvo de times da Major League Soccer. Há pelo menos 2 clubes de lá interessados em lateral direito no futebol brasileiro. Saravia também não deve ter seu contrato renovado. Surgiu nas últimas horas a notícia de que o Real Salt Lake, que também disputa a Major League Soccer, tem interesse na contratação do Rony. Eles de fato buscam um atacante de velocidade. Resta saber se 1 milhão e 600 mil por mês do Rony caberia no orçamento do Real Salt Lake. Consultei um empresário brasileiro que opera com os times americanos e esse empresário afirmou que a única chance desse negócio acontecer é se o Atlético topar bancar parte dos salários. Antes de gravar o vídeo também conversei com o Hércules, que é o representante do Rony, e ele garantiu que ainda não foi procurado pelo time americano. Para completar, Hulk segue com seu futuro indefinido, Gustavo Scarpa também pode sair. Patrick e Gabriel Menino, jogadores contratados do Palmeiras naquela negociação que envolveu o Paulinho, não devem ter sua continuidade no Atlético. O Galo pretende mexer e bastante para o próximo ano. Já contei para vocês no vídeo da quinta-feira que as chances de contratação de Gerson e Claudinho estão completamente descartadas para mim. Cortina de fumaça para tentar evitar mais críticas aos acionistas atleticanos. Preciso falar agora sobre o leilão por Everton Cebolinha. O jogador que vai deixar o Flamengo nessa janela de transferências foi alvo de 6 clubes brasileiros. Sondagem. 3 deles a gente já tem certeza. Corinthians, Palmeiras e Grêmio. Outras 2 possibilidades, Atlético Mineiro e Cruzeiro. Nenhum dos 2 clubes confirmam o interesse, mas a especulação envolvendo os times de Minas é bastante grande. Importante registrar que o Cebolinha está decidido a sair do Flamengo depois da Copa do Mundo de Clubes, ou melhor, do Intercontinental de Clubes, que começa para o Fla na próxima quarta-feira. O Flamengo foi campeão na quarta-feira passada, vencendo o Ceará, e na festa do título o Cebolinha disse o seguinte, abre aspas, não estou contente em não ter a sequência de jogos que eu necessito. Foi a deixa para que o Flamengo fizesse essa negociação. Já havia contado para vocês que se o rubro-negro não vender o Cebolinha até 31 de dezembro, vai precisar pagar ao Benfica, a partir de 1º de janeiro, 1,5 milhão de euros. Isso consta no contrato entre as partes. Quando o Flamengo comprou do Benfica por 13,5 milhões de euros, já existia essa cláusula no acordo. Bola, solta uma exclusiva aí, o Balão vai ter trabalho esse fim de ano. Ô Gladstone, queria falar um pouquinho sobre o Paulo Brax. Existe a chance de o Paulo Brax e até do Vitor não ficarem para o próximo ano. A diretoria do Atlético, os acionistas do Galo, cogitam uma reformulação no departamento de futebol. A pergunta que eu faço é, quem contratou o Paulo Brax? Quem achou que o Paulo Brax seria a solução? Ah, porque ele é atleticano, e daí? Então, a gente coloca o Gladstone, que é torcedor do Galo, para ser diretor de futebol do Atlético. Ah, Nicola, mas o Paulo Brax já fez bons trabalhos. Ele fez um bom trabalho. Quando ele vai para o América e sobe o time da Série B para a Série A e leva o time para a semifinal da Copa do Brasil. Mas eu ouvi de uma pessoa do América que o papel do Brax lá no Coelho era bem pequenininho, que quem mandava em tudo era o Marco Salum, tá? Eu ouvi. Pois bem, ele vai para o Internacional. O Inter faz um investimento relativamente alto e termina o Campeonato Brasileiro em 12º. No ano seguinte, em março, o Inter cai para o Globo, time do Rio Grande do Norte, de pouquíssima expressão. O Inter é eliminado na Copa do Brasil e o Paulo Brax é demitido. O Paulo acaba assumindo meses depois o Vasco da Gama.
No Vasco ele assume o papel de o chefão da 777. Primeiro ano com muito mais investimento do que os outros na Série B, o Vasco sofre demais e acaba subindo. No segundo ano, o Brax gasta 300 milhões de reais, 25 reforços. E o Vasco, apesar de toda essa grana, escapa de cair da Série A para a Série B na última rodada com vitória contra o Red Bull Bragantino. O Brax, achando que ficaria, é surpreendido com a notícia de que foi mandado embora no fim da temporada. Ainda assim, surge um outro convite de time grande, ele vai para o Santos. De novo, com a maior folha salarial da Série B. O Santos sobe, é campeão da Série B, mas, cara, crítica e contestação ao trabalho dele, do Fábio Carille, da diretoria. Coisa estava tão ruim para o Paulo Brax no Santos, que o Santos, para forçá-lo a pedir demissão, contrata um outro cara para o lugar dele, e ele estando lá. O Pedro Martins, que havia sido diretor do Cruzeiro, é contratado. Aí ele acaba meio que entendendo que estava fora, e em janeiro ele vai embora e é contratado pelo Atlético. O resto da história você já conhece. O Galo hoje é o 13º colocado no Brasileiro, só 3 pontos de vantagem em relação à zona do rebaixamento, tá bom? O Alan Lira pedindo para falar notícias do Remo. Só registrar que na semana passada cravaram que o Remo chegou a fazer uma proposta para o Hamilton Bernard, empresário do Pedro Rocha, e que o Pedro teria dito não. O que eu sei é que o Marcos Braz procurou o Hamilton Bernard, prometeu uma proposta, mas ainda não havia feito. Deixa eu até ligar para o Hamilton, ver se a gente consegue alguma atualização de momento, né? Vou tentar, durante essas lives de fim de ano, especialmente depois que o campeonato acabar, começar a ligar para as pessoas ao vivo, para ver se a gente traz novidades, tá bom? Então é isso, né, família? Fica amigo aquele giro de notícias do canal, né? Notícias do maior clube de Minas Gerais. Espero que você goste desse conteúdo. Não esqueça de deixar um like, inscreva-se no canal e ativa também o sino das notificações para você ficar sempre atualizado das notícias do Galo, combinado? Então, rapaziada, a gente vai encerrando o nosso vídeo por aqui. Um grande abraço para você e até o próximo vídeo. Vamos que vamos. Fui!